Eu quero primeiro, eu assisti, estou desde ontem aqui, assisti às mesas, às discussões, todas muito boas, né? E quando me chamaram para discutir assédio moral, que é uma coisa que eu faço há 17 anos, junto com a Margareta Barreto, a gente tem muita preocupação, falei com a Fabi já, né? Está falando em off, ela já me conhece há muito tempo, então ela sabe minhas ideias. A gente tem muita preocupação que efetivamente se veja a questão do assédio moral como uma questão individual, qual seja, do Roberto para o Fabiano, do Fabiano para o Roberto, do Mário para a Tereza, da Tereza para o João, do João para o José, do José. Calma. É claro que você sempre tem pessoas que estão à frente do processo, não é verdade? Sempre você tem um chefe destemperado, sempre tem uma pessoa mal educada, sempre tem um neurótico, isso pode ter. Só que a questão do assédio moral, ela não se resume a um desentendimento de uma pessoa com uma outra pessoa, até porque desentendimento a gente tem até com as pessoas que a gente mais ama. E não quer dizer que eu estou assediando uma pessoa, né? Eu posso me desentender com a minha namorada, com a minha companheira, a gente se gosta muito, né? Mas pode acontecer, a gente pede desculpa, enfim, aconteceu, eu estou estressado, eu estou esgotado, isso acontece. A gente se desentende com os melhores amigos, com as melhores amigas, né? Depois, puxa vida, olha, mas você entendeu errado, eu entendi errado, me desculpe. Isso não tem nada a ver com assédio moral. Isso são desentendimentos humanos. Embora queiram, talvez, principalmente o capital financeiro, né, os bancos, nós ainda somos gente. E, portanto, erramos, portanto, nos corrigimos, e, portanto, a gente tem obrigação, sim, e educação, sim, de, por exemplo, pedir desculpa, minha amiga. Eu não quis te magoar, eu acho que falei uma coisa que foi indevida, fui infeliz, não tem problema nenhum. Isso é absolutamente digno. A questão do assédio moral é de outra ordem, nós vamos ver a questão do assédio moral. A questão do assédio moral, por incrível que possa parecer, tem tudo a ver com as palestras anteriores, com as mesas anteriores. Principalmente na área do servidor público, que eu tenho pesquisado bastante, até porque eu também sou um servidor público. A questão do assédio moral tem a ver com a reestruturação, e é por isso que cresceu, que foi feita na década de 80 nos países do norte, que pouco a pouco foi diluindo a ideia de Estado-previdência, de Estado protetor, independente de ideologia de qualquer um Estado que sequer protege, da proteção mínima, para os seus cidadãos não é Estado, para começar a conversa, independente de ideologia, se o cara é isso ou aquilo, não estou falando do básico, do chão. Foi destruído o Estado-previdência em boa parte dos países europeus, inclusive na América do Norte, e mandaram essa fórmula para cá, para a América do Sul, para a América Latina. Os grandes laboratórios foram o Chile, que tinha sim uma boa previdência, enganaram a população, eu estudei isso detalhadamente, permitiram que as pessoas apavoradas tirassem o seu direito, o seu dinheiro, o seu pecúlio, mediante um dispositivo constitucional, e passassem para a iniciativa privada, enfim, fazendo um terrorismo tal como se faz no Brasil, o mesmo filme, um terrorismo, as pessoas passaram para a iniciativa privada, e já não tinha pública, quebrou, entre aspas, não os bancos, mas a Previdência, e hoje se encontra, como eu encontrei, pessoas com 80, 85 anos dirigindo táxi, sendo que contribuíram durante 35. Então, o grande laboratório na América Latina para esse projeto de Estado foi Argentina e Chile, e a gente sabe o que aconteceu. Mas como é que você está falando, Elane, que isso tem a ver com a questão da assédio moral? Tem a ver, porque tem a ver com a segurança das pessoas, tem a ver com a figura do funcionário público, tem a ver com a figura do servidor público. O modelo de Estado que não foi vendido, começou com o Collor e continuou com os demais, até agora, Temer simplesmente é a solução final para isso. O modelo de Estado que nos foi vendido é do Estado mínimo.
Não do Estado de Previdência, de um Estado que cuida do básico, do básico, do básico. O resto fica para a iniciativa privada. Na década de 80, isso aconteceu na América do Norte, com Reagan, Margaret Thatcher, na Grã-Bretanha, Helmut Kohl, na Alemanha, Naxar, na Dinamarca e Nakasone, no Japão. Aliás, essa foi minha tese de docência, se quiser eu mando por e-mail para vocês lerem como é que essa coisa foi bolada. Então, quando chega na América do Sul, aqui na América Latina, a ideia de que um bom Estado é um Estado que não tem servidor, até certo ponto. É um Estado que tem que fazer sempre mais com menos. Cada vez menos servidor, menos funcionário, para que o Estado se limite a ser simplesmente um gerentão. Principalmente um gerente do capital financeiro. Essa que é a verdade. Então, como é que esse modelo ele se faz concretamente? Através de uma administração, obviamente, parecida com a da iniciativa privada, que todos nós sabemos que cada vez mais enlouquece. Para dar um exemplo disso, se não vão falar que a minha fala é ideológica, não sei o que lá, eu gosto de mostrar, eu mostro o milagre, mostro o santo e vou mostrar um videozinho para vocês e depois eu vou falar como eu consegui esse vídeo e o que ele representa. É um videozinho de 30 segundos. Rodrigo, me ajuda, por favor, querido. When we asked Reebok to send us Terry Tate, some people thought we were crazy. But I'm a firm believer in paradigm breaking, outside the box thinking. Hey, buddy. Break was over 15 minutes ago, Mitch! And since Terry's been with us, our productivity has gone up 46%. We're getting more from our employees than ever before. You know you need a cover sheet on your TPS reports, Richard! That ain't new, baby! Hey, Terry. Hey, Janice! But what's really impressed me is how Terry's become part of the Felcher family. Yeah, baby! He fits right in here. That's a long-distance call, Doug! To be honest, I wish Reebok sent us 10 Terry Tates. You wanna play games, Gene? Well, when it's game time, it's pain time, baby! Woo! Gostaram? Parece brincadeira, né? O pior não é. O pior que não é. Esse filme, esse mini vídeo, foi passado em várias organizações na área de treinamento. Dá para acreditar? A ponto da Reebok mover um processo contra algumas empresas. Fala, não, gente, não tem nada. Vocês estão usando indevidamente o nosso nome. Isso é louco o negócio. Ou seja, se passava a ideia de que ser um funcionário, né, ou um trabalhador da iniciativa privada devia ser isso aqui. E depois passaram, não quero falar o nome, porque daí eu vou ter problemas de outra ordem, inclusive num ministério brasileiro, esse vídeo. E foi daí que eu tive acesso a ele. É isso que a gente quer para nós? Isso é ser servidor público? Isso é trabalhar para o bem comum? Fazer do campo um ringue, onde as pessoas não têm tempo para respirar, no qual a pessoa não pode parar um minuto para refletir ou para pensar? Esse é o modelo de produção vigente? Efetivamente, gente, este é o ambiente ideal para que você tenha todas as formas de discriminação, de violência, de racismo e congêneres. Mas é exatamente esse modelo que nos é pregado. Como se fosse o modelo que todos os estados modernos devem seguir. Afinal de contas, segundo os liberais, o mercado rege tudo. O mercado deve reger as nossas vidas, não é a tese central do neoliberalismo. O mercado deve gerir as nossas decisões, nós devemos, afinal de contas, ter decisões racionais. E, se assim é, afinal de contas, voltando à velha fórmula,
quanto mais você produzir com menos pessoas, tanto melhor. É a fórmula para adoecimento, é a fórmula para enlouquecimento. Aliás, não é? A gente sabe que nesse modelo, que teoricamente, aqui ninguém veio para dar aula, mas teoricamente a gente chama de pós-freudismo, né, ou pós-moderno, nesse modelo, algumas características você tem. Primeiro, você tem uma questão de cada vez mais você, pela própria tecnologia, aliás, falava com a Fabiana há pouco no intervalo, né, cada vez mais pela própria tecnologia, você já produz mais, com menos. Né? Eu estou aqui, vim de Campinas, estive em Brasília, vou passo para Passo Fundo, depois volto para Campinas, depois vou ter que fazer o trabalho em Brasília. Enfim, essa própria tecnologia, se nos liberta, ela nos escraviza. Essa é uma questão séria. É uma questão teórica e prática, inegável. O problema não é a tecnologia, é como nós estamos utilizando essa tecnologia. Isso causa ambiguidades terríveis em nós. Nos homens, como muito bem foi dito pela mesa, isso causa um grande pavor. Qual é o pavor? De você perder a sua identidade, entre aspas, masculina. Nós continuamos sendo muito machistas, não é só o Brasil, não, isso é besteira. Eu sou convenado à Sorbonne, é a mesma coisa. É a mesma confusão. Muda um pouco a linguagem, mas o pavor de que eu não consigo ser provedor mais de nada, eu não consigo, afinal de contas, ajudar na casa, para o homem é terrível. E é por isso que ele adoece. E por isso que, em 99% dos casos de suicídios relacionados ao trabalho, a identidade é masculina, é o homem que faz. Porque não tem saída para ele. Ele não foi suficientemente inteligente para buscar outras saídas. A mulher é muito mais inteligente nessa área. Mas para a mulher a coisa não é menos sofrida. Não é? Por que não? Porque, afinal de contas, ela tem que ser uma ótima servidora, mas lhe é cobrado que ela seja o quê? Que ela seja uma excelente mãe, uma excelente esposa, tem que ser boa nisso, boa de cama, tem que ser boa de tudo, né? Aí daquela que não for. E pior, quando sai alguma coisa errada, de quem que é a culpa? Uma criança é atropelada. Estava com uma bicicleta aí, muito bonitinho e tal, mas é atropelada. Ninguém vai perguntar, cadê o pai? Cadê a mãe? Onde é que está que não viu a criança com a bicicleta? Que loucura, deixando numa cidade... A mãe responde. E quando ela começa a se dedicar mais à família, os colegas de trabalho, opa, mas peraí, não é teu filho que te paga o salário. É ou não é? E quando ela começa a se dedicar, volta a se dedicar mais ao trabalho, ao emprego, é a família. Olha aí, olha o que está dando. Não está vendo o teu filho te perdendo? Não está vendo que esse menino estuda mais? Qual seja, é uma cobrança constante. É um martírio constante. Então, essa ambiguidade, que essa lógica laboral, que foi feita para o capital e não para as pessoas, nos traz, ela é contínua. E é daí que muitos de nós, e não é uma questão só de caráter, né, mediante uma pressão constante, começam a ver o seu colega não como um colega, mas como um rival, para não dizer inimigo. A gente vai ver que, se tradicionalmente existe muito mais assédio de cima para baixo, que a gente chama o quê? De vertical, começa a crescer, vocês sabem disso, principalmente no serviço público, que é o assédio horizontal. Do colega para o colega, é um absurdo um negócio desse. Por que a gente tem dificuldade, falar para não falar que é mentira, por que a gente tem dificuldade, afinal de contas, de fazer uma greve para valer? Quantos nós somos? Hein? Quantos nós somos, gente? Sabe por que a gente tem dificuldade? Porque a gente não tem união. E às vezes nem apoia o sindicato, reclama, não faz nada. Essa é uma questão séria. A gente tem assédio horizontal porque nós estamos perdendo o coletivo do trabalho. Esse é um fato terrível. Hoje você tem pesquisa na França, sendo capitaneadas pelo Goulejak principalmente, que mostram muito bem, dentro do tempo, que cada vez mais nós temos um coletivo que não é um coletivo de pessoas. É um amontoado de gente que está mais preocupada com a colerite no final do mês do que qualquer outra coisa. É
claro que o capital sabe disso. É claro que o capital sabe o que nós estamos fazendo aqui. Não tenho a menor dúvida. E trabalha com a nossa insegurança, trabalha com o nosso jogo, que acaba sendo individualista. Nós estamos sendo hipnotizados para pensarmos só em nós. E quanto mais nós pensamos só em nós, mais frágeis nós ficamos. E daí nós vamos ter o quê? Um modelo de organização do trabalho que tem tudo para ser um modelo que joga todos contra todos. Em verdade, não beneficia nenhum trabalhador. Beneficia quem? Ao próprio capital. E é daí que a gente, tentando mostrar a produção, muitas vezes, não por maldade, tira as cabeças que as pessoas são... Não, a maior parte das pessoas são boas, a verdade é essa. Nós somos bons, a verdade é essa. Tanto que ainda nós temos capacidade de nos indignar. Mas tal como acontece com as pessoas em desespero, a gente acaba pisando para mostrar serviço, acaba cobrando em excesso, por medo, por insegurança ou coisa semelhante, e faz o quê? Isso aqui. Faz exatamente isso aqui. Você pratica uma lógica de assédio, uma lógica que é baseada no pisar, no humilhar, no vilipendiar, na fofoca, na maledicência e na discriminação. Nada mais burro do que, acordaram? Do que um ato de discriminação. Porque nós todos somos o quê? Humanos. Por que existe o racismo, afinal de contas? O racismo não se apoia em nenhuma teoria científica. E não existe, mentira dizer, nenhum estado brasileiro onde não existe práticas racistas. Por que afinal de contas... Não, está ótimo. Está acabando? Por que não existe, afinal de contas, em nenhum estado brasileiro, independente das diferenças culturais, nenhum estado existe a impossibilidade da homofobia? Porque cada vez mais delegacias especializadas recebem casos de agressões homofóbicas e de práticas racistas. Porque, embora não haja nenhuma base científica de anormalidade nisso, a gente cada vez mais vê o outro como um diferente e não como um igual. Como é que a gente vai falar em ética na organização? Como é que a gente vai falar em ética na organização se, afinal de contas, eu não respeito quem está próximo? Como é que eu falo em ética se eu não vejo o outro como semelhante a mim? Kant, eu nem sou kantiano, mas um grande pensador alemão, ele falava que não existe ética se você não vê o outro como um ser que sofre, que chora como você. É a famosa empatia. Como é que você, afinal de contas, começa a ter a coragem de dizer que é solidário se você hierarquiza, se você coloca uma hierarquia dentro do próprio coletivo de trabalho? Que solidariedade é essa? Como é que nós podemos nos explicar que nós nos curvamos a um sistema que cada vez mais privilegia a lógica financeira e não as pessoas? E daí nós praticamos o quê? Nós praticamos violências constantes, violências frequentes. Não é um simples, de jeito nenhum, desentendimento. Não é, em hipótese alguma, uma diferença que pode ocorrer. Não, é uma prática sistemática, frequente, de isolamento, de humilhação e muitas vezes de enfrentamento. É isso que é assédio moral. Assédio moral, de jeito nenhum, é uma prática eventual, um desentendimento ou coisa semelhante. E é por isso que ele vem crescendo em nível horizontal. Fato que era raríssimo antigamente. E nós temos, inclusive, raros casos, mas temos de assédio o quê? Ascendente. E quando ocorre o assédio horizontal, e muitas vezes o assédio ascendente, mas também o descendente, já que nós falamos tanto em corrupção, você tem envolvimento, sim, de esquemas de corrupção em algumas organizações, nas privadas e nas públicas. Tem muita gente que, por não ter entrado em esquemas de corrupção,
Na área de saúde está cheio, no INSS está cheio, não quero falar mais. Sofrem assédio até hoje. O único pecado que fizeram é não ser corruptos. Então você tem que eliminar. É uma persona não grata. Está estragando o esquema. Né? Não quis entrar num esquema de desvio do almoxarifado. Vocês sabem que a medicina, hoje, a saúde, você sabe melhor do que eu, está cara. Não entrou no esquema, tem que pôr para fora. E em certos casos, a gente sabe, leva inclusive a ameaça de morte. Já tivemos casos, não posso falar mais. Então, muitas vezes, o assédio moral, principalmente no funcionalismo público, entre vocês, é uma arma de expulsão. É uma forma de pôr para fora o sujeito que não deve ficar mais no local de trabalho. Tem na cabeça de vocês a ideia de que quem é assediado é vagabundo, é mau sujeito, é incompetente. Às vezes, exatamente o contrário. Não é à toa que sindicalistas continuam, são dados estatísticos que a gente está colhendo há quase 2 décadas, continuam sendo mais assediados que não. Cipeiros, a mesma coisa. Pessoas que se mobilizam, pessoas solidárias também. Por quê? Porque são péssimos exemplos para esse tipo de pessoa que tem um compromisso, não com o colega, não com o trabalhador, mas com outras esferas. Geralmente, a esfera do poder e a esfera financeira, que é quem manda nesse país atualmente, de fato. Tire da cabeça de vocês, portanto, e me desculpem a ênfase, de que assédio é uma questão apenas individual. É um sujeito destemperado que resolveu humilhar o outro, é um neurótico, tudo bem, você pode ter isso, são casos esporádicos e acontecem em qualquer lugar. O assédio moral é uma arma para aqueles que pretendem de alguma forma impor um certo sistema disciplinar em determinado grupo. Vocês devem ter acompanhado vários casos, inclusive de grandes órgãos de comunicação, que vieram à tona depois, né? Que abrigavam jornalistas, por exemplo, que eram verdadeiros tiranos. Nunca foi feito nada durante 20 anos, e só quando determinado sujeito desferiu vários tiros na amante, né? Daí descobriram qual era a função daquele jornalista, entre aspas, destemperado. Era colocar ordem, entre aspas, na casa. E é por isso que mantinha o sujeito durante 20 anos. Então, muitas vezes, o assédio moral ele serve para isso. Ele serve para aterrorizar pessoas, os melhores funcionários, aqueles que têm espírito público, aqueles que não brincam em serviço, aqueles que têm capacidade de se indignar ainda e dizer: olha o que acontece com quem não entra no jogo. Veja o que pode acontecer com você agora. E não é à toa que tem uma relação, embora sejam fenômenos diferentes, não quero entrar agora porque não quero me alongar demais, mas há uma relação sim entre duas violências distintas, assédio moral e assédio sexual. Muitas vezes o assédio moral é uma forma de punição para aqueles que não se submetem ao assédio sexual. Esse é um fato. Na iniciativa privada e na área pública. A pessoa não cede ao assédio sexual, começa a passar por um longo e tenebroso assédio moral. Também é um recado para os demais. Olha aqui, o que acontece para quem não coopera, como já ouvi falar. Não coopera com a gente. É um fato. Portanto, meus senhores, as técnicas de assédio, as mais tradicionais, são isolamento, desqualificação,
para um servidor público ser visto como desqualificado é complicado. Justamente, tem várias, dezenas, estou colocando as que são mais comuns na área de vocês. Isolamento e desqualificação contínua, para que o sujeito, o quê? Para que ele comece a descompensar. Para que ocorra com esse sujeito aquilo que a minha amiga acabou de expor. Os transtornos mentais. O sujeito não é doente, isso é uma falácia. Em mais de 90% dos casos, o cara não tem absolutamente nada. Ele não é doente, ele se transforma doente. Ele se transforma num doente. Por quê? Ele se sente envergonhado, porque ele é humilhado durante meses e anos. Margarida Barreto e eu chegamos a acompanhar casos durante 8 anos de uma tortura psíquica, de um verdadeiro psicoterror, 8 anos. E é claro que essas agressões constantes, que essa desqualificação constante, que esse isolamento constante, enlouquece qualquer um. É bobagem falar que assédio moral é doença. A gente vem repetindo, assédio moral não é doença, mas ele gera doença, as mais diferentes. Ele gera depressão, depressão severa, ele causa síndrome do pânico, que nada mais é, como diria Freud, neurose de angústia, e tem aumentado de forma significativa o quê? Processos, inclusive, pré-psicóticos. Porque depois de um longo tempo, a pessoa começa a se automedicar e se arrebenta. Então, meus colegas, não tem como frear esse processo sem que haja efetivamente uma relação de reconstituição do coletivo do trabalho. Essa quebra, essa dissolução do coletivo do trabalho tem nos transformado em pessoas totalmente individualizadas, que perderam o senso de grupo, faz com que, cada vez mais, essa lógica a qual eu me referi, se torne cada vez mais forte, venha, de uma forma brutal, mexer com direitos fundamentais já adquiridos e nos fragilize. Nós não somos doentes, nós somos pessoas sãs, que se continuarmos sendo ameaçados nos nossos direitos fundamentais, nós vamos reproduzir essa lógica, às vezes, muitas vezes até sem perceber, que estamos praticando com o próprio colega e vamos adoecer. Se é isso que a gente quer, tudo ok, não faz nem sentido mais fazer um congresso como esse. Agora, se a gente acha que ainda dá para voltar, como fizeram os franceses, eu posso falar que estive lá, os servidores franceses, que constituíram uma greve geral, mostrando que não existe o INSS, não existe a Anvisa, não existe professores, todos são servidores públicos, têm uma missão pública. Se a gente fizer isso, a gente mostra para o governo que a gente está colocando um fim nessa brincadeira e que nós vamos ser respeitados, porque nós conseguimos pensar em grupo. Muito obrigado.